Oi, gente! Quanto tempo que eu não apareço por aqui. Gente, que saudade de vir aqui falar com vocês. Mas assim, a última vez que eu vim e postei um vídeo foi no mês de março, né? Vocês devem lembrar. E depois que eu gravei o vídeo, gente, naquela segunda-feira, né, do último vídeo, aconteceram várias coisas na vida aqui da psicóloga que vos fala. Infelizmente eu peguei Covid, né? E a minha família também aqui em casa. A minha irmã e a minha mãe, né? Menos meu pai, graças a Deus. Então, assim, foram 2 semanas difíceis, né? Nós tivemos só sintomas leves, graças a Deus. Mas, assim, eu fiquei muito... eu fiquei mesmo assim fisicamente, né? Tava ficando mais em repouso e... Depois que eu peguei Covid, eu ainda tive outro problema de saúde, quando eu já estava me recuperando, né? Probleminha de pele mesmo. Então, assim, foi um mês difícil, né? E nessa primeira semana bem de abril, eu estava começando a organizar novamente, né? Nossa série dos nossos vídeos. Então, assim, peço perdão para vocês, que eu sei que vocês, né, me assistem e estão gostando também, né, dos vídeos. Mas agora eu voltei para ficar. Tá bom, gente? E assim, é muito feliz de estar aqui de volta. E hoje, né, como eu tinha falado pra vocês, a gente iniciou uma série falando um pouquinho sobre as dificuldades, né, os distúrbios, os transtornos de aprendizagem na infância. Nosso primeiro vídeo da semana retrasada, eu falei um pouquinho, você deve ter visto, né, sobre dislexia, sobre descalculia, um pouquinho, as florzinhas aqui caindo, né, na leve floresta que é o quintal da psicóloga. Mas enfim. E aí hoje eu vim falar com vocês sobre TDA. Você sabe o que é TDA? Você já ouviu falar sobre TDA? Gente, TDA significa transtorno de déficit de atenção. Então, como o próprio nome diz, são aquelas crianças, né, adolescentes, que têm muita dificuldade em se concentrar, dificuldade em manter mesmo a atenção para alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. Você pode já ter reparado, né? Você que é mãe, você que é pai, você que é professor, né? Ou você que convive com uma criança. Às vezes, né? A criança, ela tá assim e parece que ela tá sempre no mundo aéreo, sabe? Você fala com ela e ela tá ali pensando. E às vezes você tá aqui conversando com ela, não consegue olhar para você. Se balança ali, né, o fio de cabelo, a criança, ela acompanha. Se você fala com ela e pergunta, às vezes você tem que perguntar várias vezes para ela conseguir te responder o que você está querendo saber. Então, assim, é porque essa criança ela tem essa dificuldade de entender, de se concentrar, de manter a atenção em um foco. Então, se ela não se concentra, consequentemente, ela vai ter dificuldade para aprender. Por isso que muitas das nossas crianças têm essa dificuldade no desempenho escolar, ou seja, na aprendizagem, porque ela não consegue se concentrar. E assim numa sala, imagina você aí, né? Que são crianças ali que tem às vezes 6, 7, 8 anos, 9 anos, que tem vários coleguinhas perto. Enfim, que sempre tá acontecendo alguma coisa, né? Porque criança, ela é também agitada, gosta de brincar, de conversar, mesmo na hora de aula. Então imagina como é que não é difícil para essa criança se concentrar no professor que tá ali falando, explicando. Às vezes assim, se um coleguinha mexe ali na mesa, na cadeira, a criança vai olhar. Enfim, se um coleguinha tá ali e deixa a borracha cair, aquela criança vai se desconcentrar, porque ela não consegue se manter focada em enfim, uma situação que ela possa ali estar observando. Então, essas crianças têm essa dificuldade. Então, assim, Larissa, mas aí o que a gente pode fazer? E aí é nesse caso, né, como eu falei, que você deve procurar, como eu sempre falo, ajuda de terapeutas, como fonoaudiólogos, como terapeutas ocupacionais, como psicólogos, psicopedagogos, porque nós, né, eu enquanto psicóloga e psicopedagoga falo né, nesse papel de fala, que nós podemos ajudar fazendo atividades, né, com essas crianças de formas que elas consigam trabalhar essa concentração e essa atenção. Não é que elas não conseguem aprender, tá bom? Não é que elas são incapazes de aprender, né? Não é que elas não vão conseguir, enfim, desenvolver um desempenho escolar como as outras crianças. Ela só vai precisar de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de paciência, tá bom? Para conseguir desenvolver. Então, assim, né, e você que tá aí ouvindo, você deve pensar,
poxa, mas é tão difícil, né? Porque essa criança, muitas vezes ela se sente mal, porque ela percebe que ela tá com um atraso escolar, né, dos outros coleguinhas, às vezes ela vai se sentir burra, às vezes os outros coleguinhas falam isso para ela. Então, tudo isso pode envolver, sabe, esse ambiente que essa criança convive, seja na escola, seja em casa, enfim. Então, por isso é tão importante, né, você que é mãe, você que é pai, você que é professor e consegue ter esse contato, né, bem próximo com essas crianças, ou você que às vezes tem um primo, um sobrinho, enfim, seja qual, né, papel você tiver na vida dessa criança, você pode perceber e se você perceber que ela está dando esses sinais, procure ajuda, né, fale com quem pode ajudar essa criança, porque ela é sim capaz de aprender, ela é sim capaz de desenvolver, ela só precisa ter esse olhar mais cuidadoso, mais atencioso, tá bom, gente? E é isso. Semana que vem eu vou falar para vocês um pouquinho sobre mais um distúrbio de aprendizagem que nossas crianças algumas vezes podem apresentar, tá bom? Muito bom estar de volta, né? Os imprevistos, eles acontecem, não é verdade? A gente não conta com isso, mas nós passamos por dificuldades e saímos mais fortes, não é verdade? Então é muito bom estar de volta, que nós possamos continuar aí com a nossa série de vídeos, tá? Que vocês possam continuar me acompanhando, porque para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês, tá? Uma ótima semana! Que essa semana seja muito boa, tá bom? E semana que vem, na próxima segunda, eu espero vocês aqui pra gente dar continuidade, tá? Até mais!